sobre a lei dos profetas, sobre a lei de Moisés, mas ele não obedecia ao Senhor. Louvado seja Deus. Ele não buscava ao Senhor. E a Bíblia diz: buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto ele está perto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E diz que havia também, irmão, um menino chamado Lázaro. E esse menino todos os dias ficava à porta daquele homem rico. Ele desejava saciar-se, se alimentasse com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. Louvado seja o nome do Senhor. E diz que vinham os cães, ou seja, os cachorros, e lambiam as suas feridas. Mas vamos entender uma coisa: para aquele homem pobre, menino, parecia que ele não tinha nada, mas ele tinha tudo, porque ele tinha Deus na vida dele. Louvado seja Deus. E dá para entender que, mesmo ele sendo um menino, ele andava nos caminhos do Senhor. Louvado seja Deus. E quando aquele menino, louvado seja Deus, chamado Lázaro, ele morre, o próprio Jesus conta uma cena linda. Vem os anjos de Deus, pega aquele menino chamado Lázaro e leva ele para o seio de Abraão, um lugar de descanso. Porque o seio de Abraão, louvado seja Deus, ainda não é um lugar que o salvo vai viver a eternidade, mas lá já é um lugar de descanso. Louvado seja Deus. E aí, irmão, a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, que aconteceu que aquele homem rico também morreu. E quando ele morre, ele desce direto para o inferno. Por quê? Porque escolheu viver uma vida longe de Deus, escolheu viver uma vida no pecado, na ostentação, fazendo as suas próprias vontades. Louvado seja Deus. Porque o pecado é assim, no momento parece ser bom, no mundano, no momento parece ser bom. Não é assim, pastor? Com os amigos, bebendo, sorrindo, louvado seja Deus, parece ser uma coisa melhor do mundo. Mas o fim do caminho mundano, do caminho largo, Jesus disse que é a perdição. Jesus ensina, não é ele que está ensinando, que disse, não foi o pastor, foi Jesus que disse, que só há dois caminhos. Um que leva para o céu e um que leva para o inferno. Louvado seja Deus. Um caminho largo, irmão, que é fácil. É você fazendo as suas próprias vontades. É você cumprindo o desejo da sua carne. É você não querer abrir mão do pecado para servir a Cristo. É você não querer renunciar ao pecado para servir a Cristo. E o próprio Jesus, ele falou mais do inferno do que exatamente do céu. Quem mais falou do inferno foi o próprio Jesus. E quando ele prega, ele fala tão sério que ele diz: se o teu olho direito te escandaliza, arranca e lança fora. Porque é melhor entrar na vida faltando com ele, ou seja, faltando uma parte do corpo, do que com todo o corpo ser lançado no fogo. Aleluia. Se a tua mão direita te escandaliza, corta e lança fora. Aleluia. Porque é melhor entrar na vida faltando uma parte do corpo, do que com todo o corpo ser lançado no fogo do inferno. Louvado seja Deus. É sério. Porque no céu, irmão, é paz. A Bíblia diz que lá é alegria. Louvado seja Deus. Não haverá mais morte, nem dor,
sofrimento, Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. A Bíblia diz que as ruas são de ouro, são de cristal. E eu quero ir para o céu. E eu quero que você também vá para o céu. Então não quero trilhar o caminho largo não, porque se trilhar o caminho largo é inferno. Se escolher viver no pecado é inferno. Louvado seja Deus. E a Bíblia fala tão sério sobre isso. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Ele diz ao autor de Hebreus: não deixando a vossa congregação, como é o costume de alguns, ou seja, não deixando de congregar, mas animemos uns aos outros. Louvado seja Deus. Porque vejo que se aproxima aquele dia. Que dia é esse que se aproxima? O dia da volta do Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua dizendo: porque se pecarmos voluntariamente, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados. Mas se um ardor de fogo, juízo, que há de devorar os adversários, sai. Palavra dura. Isso é a verdade. Louvado seja Deus. E ele continua dizendo: quebrando a lei de Moisés, era morto sem misericórdia. Depois de ser ouvido, achava sendo julgado por 2 ou 3 testemunhas. E aí ele continua dizendo: de qual castigo acha que dá ser merecedor aquele que diz o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do Senhor Jesus. Louvado seja Deus e bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a única coisa é cair na mão do Deus vivo. Então é melhor obedecer, porque Deus tem algo melhor para você. A Bíblia diz que o que Deus tem preparado para aqueles que o amam é o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e jamais entrou ao coração humano. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem o céu, irmão, preparado para mim e para você. E tem uma coisa: você vai para o inferno se quiser, mas não é da vontade de Deus, não. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Mas para a humanidade foi o contrário. Jesus Cristo quis foi salvar. O Pai quis foi salvar. Enviando o seu Filho em preço de resgate. Louvado seja o nome do Senhor e Jesus Cristo. E voltando para a parábola do rico Lázaro, quando ele está no inferno, no tormento, ele olha para cima e ele vê Lázaro junto com Abraão, no seio de Abraão. Agora pense uma coisa: aquele mendigo que ele via na porta dele todo dia, agora ele olha e vê que aquele mendigo está no céu, está no seio de Abraão, e ele ricão, nem ajudava aquele mendigo, certamente, estava nem aí com aquele mendigo, agora está no ar, sofrendo. E ele disse: pai Abraão, manda Lázaro que pega o dedo, coloque na água, moe e coloque na minha língua para refrescar, porque eu estou atormentado nessa chama. Irmão, para quem está no sofrimento, no fogo, o que é um tempo molhado na língua para refrescar, irmão? Mas olha que depois que está lá, nenhuma petição mais é atendida. Nem isso ele teve. Pode ter certeza que quem morreu está no inferno nesse momento, está clamando por Jesus, pedindo mais uma chance. Mas Raio, e você está aqui, você tem o direito, a chance, a oportunidade de arrepender-se verdadeiramente, de se entregar a Cristo verdadeiramente, de querer se
seguir a Cristo verdadeiramente. Não muda se não quiser. Mas Jesus está falando nessa noite. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ser crente, irmão. Ser crente não é brincadeira, não. Não queira brincar de ser crente, não é brincadeira, não. Mas o rico é para aqueles que conhecem a palavra e não obedecem. Louvado seja Deus. Pedro diz que seria melhor, pastor, que não tivesse nem tido conhecimento da justiça, do que depois de chegar a ver o conhecimento da verdade, se desviar do santo mandamento do Senhor. Porque seria como o verdadeiro provérbio. O cão voltou a engolir seu próprio vomito, e a porta lavada voltou a rolar na lama. Louvado seja Deus. O que é que isso quer dizer? É que se você pegar um pouco, der um banho nele, deixar ele bem limpinho, pastor, na hora que você soltar, ele come e vai se melar de novo na lama. Aí Jesus vai escolher o camarada, chama o camarada, dá um banho com seu sangue, purifica de todo pecado. Louvado seja Deus. Aí o camarada sai da presença de Jesus e volta novamente para a lama do pecado. Louvado seja Deus. Mas Jesus te diz nessa noite, aleluia, eu ainda estou te esperando. Aleluia. Volta para mim antes que seja tarde demais. Porque o dia de amanhã só pertence a mim. Louvado seja Deus. Lembro-me de um jovem, pastor, que foi evangelizado. Foi falado de Jesus para ele. Ele olhou e disse assim: eu sei que é verdade, irmão, isso aí. Mas olha para mim, tão novo, quero ir mais umas baladinhas, quero ter mais uma namoradinha. Louvado seja Deus. Eu não entendo, mas eu não quero Jesus agora, não. Deixa eu passar mais um tempo. Quando eu tiver mais velho, quando eu tiver mais aproveitado a vida, aí eu penso em seguir Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Não deixe para voltar para Cristo amanhã, se você pode voltar hoje. Porque hoje você tem a oportunidade, amanhã talvez não esteja mais. Aquele rapaz disse isso. Na mesma semana, aquele jovem levou um acidente de moto e morreu. Entenda essa palavra. Ele não teve mais chance, não. Ele pensou que ia ter, não. Porque a chance é hoje. E a Bíblia diz: quando ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração, porque eis o dia da salvação e é agora. Aleluia. Jesus te chama agora. Ele está te dando a oportunidade agora. Mas se você continuar rejeitando, vai chegar uma hora que ele vai tirar a mão. A mão que me protege, a mão que lhe guarda, mesmo você debaixo da desobediência. Porque ele está guardando até aqui. Porque ele é misericordioso. Louvado seja Deus. E ele diz: se confessares o pecado, se te arrependerem dos teus maus caminhos e voltarem para mim, eu perdoarei, porque eu sou misericordioso.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus. E aí tem, meu irmão, lá, louvado seja Deus, o rico está no inferno, está sofrendo. Queria que Lázaro não olhasse dele, botasse na língua dele, nem sei dele. Aleluia. E aí, Abraão diz: ó, ainda que quisesse, existe um abismo entre nós que estamos aqui e você que está aí. De sorte que os que estão aqui não podem passar para aí, nem os que estão aí podem passar para aqui. Caiu a ficha daquele homem rico. Qual é a ficha? Não tinha mais jeito, não tinha mais esperança. Agora tem esperança. Se morrer no pecado, desce para lá, não tem mais esperança não. Porque a salvação é para quem morre em Cristo. Se morrer no pecado, é assim, pastor. Desce. Eu digo comigo mesmo. Se eu morrer no pecado, eu desço direto. Porque a palavra de Deus é para mim, é para você e é para todos nós. É que nem o pastor diz, ela corta lá e corta aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Ele caiu a ficha, viu que não tinha mais jeito. Aí ele diz: ô pai Abraão, eu rogo que Lázaro envie Lázaro até na casa dos meus pais que ficaram lá na terra, que ficaram vivos, ou seja, para que dê testemunho, para que eles também se arrependam, para que não venha para esse lugar de tormento que eu estou. Olha, entenda. Ele estava lá, não tinha mais jeito para ele, mas ele se lembrou que tinha ficado vivo aqui na terra. 5 irmãos. Pode ler o texto que está escrito, isso aí. E ele disse que Lázaro ressuscita e vá até os seus irmãos, na casa do seu pai, para que pregue para eles, para que eles se arrependam. Para que eles se arrependendo também não vá para aquele lugar de tormento que ele estava. Porque o lugar não era tão ruim que ele nem estava lá, mas não queria que os irmãos fossem, não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí Abraão disse: louvado seja o nome do Senhor. Eles têm a lei, Moisés, tem os profetas, que ouçam. Aí ele disse: não, pai Abraão, se alguém ressuscitar dentre os mortos, eles vão crer, eles vão se arrepender. Aí ele disse: se eles não ouvirem a lei de Moisés, se não ouvir os profetas, se não ouvir aqui, ó, ainda que alguém morra dentre os mortos, não ouve, não crê. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Entenda uma coisa. Ele queria que alguém do mundo ressuscitasse, Lázaro ressuscitasse, fosse lá e pregasse para os irmãos dele, para que os irmãos se arrependessem, para que não fosse no mesmo lugar que ele estava. Porque certamente, imagina, mas vai acreditar que ele imaginou, lá na terra o quintal engordava, e meus irmãos eram do mesmo jeito que eu, ou pior. É só morrer, aí vir para cá, também. Você agora compreende a importância de se arrepender? Louvado seja Deus. Porque a mensagem do Evangelho é essa: arrepender-se, que é chegar no reino do céu.